Seguimos aqui com o nosso noticiário e agora a gente tem uma entrevista aqui no Band News Manaus. Nós estamos no mês de maio e está em andamento a campanha Faça Bonito, que é uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós temos entrevista aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Está conosco a juíza Diná Fernandes, titular da primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes da comarca de Manaus. Primeiramente, seja muito bem-vinda, doutora Diná Fernandes. Obrigado pela participação, para estar aqui prestando esclarecimento, trazendo informações ao público que acompanha a Band News Difusora. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Bom dia. Bom dia aos rádio ouvintes, ao pessoal que está pelo YouTube, né, pela internet. É um prazer estar aqui nessa rádio que comunica, que informa e que já conquistou, né, aí há muito tempo Difusora, né? Há muito tempo os amazonenses e até o Brasil. Então, obrigada aí pelo convite. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é essa campanha, a campanha Faça Bonito. É uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É um assunto que a sociedade inteira precisa se engajar, doutor, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Como é que está sendo desenvolvida essa campanha no Judiciário? Então, Rafael, essa campanha é todo o mês, né, de maio. O Faça Bonito é uma campanha que tem o engajamento de todos os poderes. O Poder Executivo, com a rede de proteção, ela faz aquele enfrentamento, né? Aquela recepção das denúncias por meio da delegacia, o Disque 100. E tudo isso desenvolve um trabalho investigativo. Após a investigação, vai para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia. Aí entra o Judiciário, a quem eu represento. O Poder Judiciário, ele atua julgando esses processos de uma maneira formal, respeitando o protocolo da escuta especial, né? E pautando os processos de maneira que não demore tanto, né? Por que eu digo tanto? Porque existe um protocolo a ser seguido, existe o direito de defesa do réu, às vezes o réu demora a ser encontrado. Então, todo esse trabalho de inteligência, de organização no prosseguimento do feito, do processo, da ação penal, é trabalho do judiciário, na gestão desse processo. Uma vez oferecida a denúncia, entra o Poder Judiciário. No caso, nós temos 2 varas, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que foi o precursor no Brasil inteiro. Nós somos o único estado que tem uma vara especializada nessa matéria, dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, essas 2 varas, elas se organizam, elas recebem a ação penal e começam a tramitar o processo a fim de chamar o réu para se defender, para, ao final, prolatar uma sentença respeitando o contraditório, a ampla defesa, punindo os culpados e absolvendo os inocentes. A gente traz muitas informações, infelizmente, algumas notícias sobre casos dessa natureza. Como é que está hoje o cenário em relação a esse tema? Em média, quantos processos que envolvem a violência sexual contra crianças e adolescentes que tramitam no Judiciário amazonense? Certo. Hoje nós temos, em média, na primeira vara, que é de minha competência, que eu estou lá na frente, Rafael, recente, eu acabei de chegar, eu estou há 4 meses lá na vara, né? Estou há 15 anos no Poder Judiciário e cheguei na capital há 4 meses e assumi lá essa vara, que tem 1.200 processos, em média, tramitando. E a segunda vara, que o titular é o meu colega, para quem eu mando um abraço, doutor Igor Campagnoli, que está lá também o doutor Rosberg Crozara. Ele está substituindo o doutor Igor, que está auxiliando a presidência do tribunal, a desembargadora Nélia Camille. Então, eu e o doutor Rosberg estamos lá trabalhando nesses feitos. A segunda vara, na qual o doutor Rosberg responde, tem 800 processos em média. E aí você me perguntou como é que está aí, né, assim, nacionalmente isso. Bem, é notório que esse ano nós já recebemos mais processos que a metade do ano passado. A gente sabe que a pandemia, ela deu uma travada em todas as instituições, né? O Fique em Casa acabou, para proteger a saúde das pessoas, acabou por desenrolar, até às vezes facilitar algum tipo de crime que acontece às escondidas, né? E, infelizmente, a violência doméstica e o abuso, tanto de mulheres como de crianças,
teve uma alta considerável durante os 2 anos de intensa pandemia. E agora toda essa demanda reprimida está desaguando no Poder Judiciário. E aí você me diz, doutora, 1.200 processos na sua vara? Sim. E veja bem, um processo desse, Rafael, ele tem uma tramitação bem demorada e a audiência é ainda mais complexa porque envolve um sem informação. A criança e o adolescente, ela é considerada ainda um ser em desenvolvimento. É um ser humano que ele não está ainda preparado totalmente para viver em sociedade, para desenvolver o seu papel integral, tanto que ele é considerado incapaz ou relativamente incapaz para os feitos da vida. Então, ele não tem ainda a formação física necessária, ele não tem a formação psicológica necessária para os atos da vida civil, quiçá para o ato sexual. E daí as pessoas dizem, Diná, mas isso aí é muito relativo, né? Por exemplo, Rafael, a lei, ela considera, o Código Penal, no artigo 217-A, ele diz que um menor, porque é tanto menino como menina. Infelizmente, as pessoas sempre, quando se fala, pensa só na menina, Sim. mas são os dois. Então, com menos de 14 anos, o legislador, Rafael, não foi a doutora Diná que resolveu isso, foi o legislador, o nosso legislador ordinário, respeitando o que está no artigo 227 do Código da Constituição Federal, disse: quem tem menos de 14 anos não está preparado para a vida sexual ativa. E aí tiveram estudos e foi feito isso. Então, quem tem relação sexual ou ato libidinoso, são os dois, não só a relação sexual. Quem tem relação sexual ou pratica ato libidinoso com menor de 14 anos, é presumido que houve uma violência. Você entende? Então, assim, às vezes é importante a pessoa até parar para pensar sobre isso. Porque vem aquele caso, que já vou me adiantar, rumorosa que aconteceu recente numa loja de departamento da nossa cidade. Sobre isso também. Então, lá ainda está uma situação rumorosa. Todo mundo pergunta sobre isso e eu não posso falar sobre o caso em concreto. Mas o que eu posso falar é o seguinte, é essa informação de que quando é uma criança com menos de 14 anos, se for praticado um ato libidinoso com ela, é um estupro. Diná, o que é ato libidinoso? O STJ, recente, decidiu, até anotei aqui para falar para vocês, olha aqui, o STJ, lá no agravo regimental, no recurso especial de Santa Catarina, tem um número bem grande aqui que não interessa, disse o seguinte, que ato libidinoso não é só o coito anal ou sexo, é também beijos lascivos, toques, contemplação lasciva, entende? Então, às vezes, a pessoa diz, não aconteceu nada, mas isso vai ser verificado no processo. Veja bem, Rafael, eu não estou falando de casos concretos aqui, eu estou falando em tese. Uhum. Então, por vezes, as pessoas pensam também que por a criança estar perdida em algum lugar, num corredor, numa loja, ela está disponível para esse tipo de coisa. Não está, a criança está perdida. Uma criança perdida não autoriza você fazer nada com ela. Você precisa direcionar para alguém responsável. É um ser vulnerável em formação. Você não pode dizer que é a criança que quer fazer aquilo. E o que a gente percebe? Que, por vezes, na tentativa de fugir ao que a lei determina, não que o judiciário, porque o judiciário aplica a lei. O que a lei determina, o Código Penal, no artigo 217, Rafael, diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Você sabe a pena? Não, mas gostaria de saber. 8 a 15 anos, é quase como uma pena de um homicídio. E Rafael, similar a um homicídio, porque essa criança vive com traumas para a vida inteira. São consequências para o restante da vida, né? O resto da vida, quando a gente nota e se depara com os casos concretos que chegam lá na vara, a gente percebe o quanto aquela criança sofreu
porque, por vezes, ele não entende, a criança não entende o que está acontecendo, ela vai entender depois. E quando ela se depara com isso, com essa, digamos, antecipação, essa violação do seu direito de ser criança, ela fica um eterno questionamento que, por vezes, terapia, tratamento psicológico, alguns, inclusive, começam a tomar remédio controlado, não resolve mais, infelizmente. Isso que a senhora está falando, doutor, é algo de extrema importância para a gente entender a participação da sociedade. A gente está falando de ações do judiciário em relação ao combate a esse crime contra crianças e adolescentes, e a gente poderia conversar muito mais tempo sobre isso, mas o nosso tempo do rádio é curto, a gente daqui a pouquinho vai devolver para a Rede Nacional, para a Band News FM, mas eu acho que é super importante a gente encaminhar para o encerramento da entrevista com algo muito importante, que é como nós, como sociedade, podemos colaborar para o combate a esse crime da exploração sexual, do abuso sexual de crianças e adolescentes, né? O que a sociedade pode fazer? Muito bem, Rafael. A sociedade já tem feito bastante, mas pode fazer mais. Nós precisamos ter esse princípio, sabe, Rafael? Que é um princípio simples. Lugar de criança é brincando, é estudando, é aprendendo, é sendo feliz. Não é antecipando uma fase da vida que ela vai passar, mas quando estiver preparada para isso. Então, o que a sociedade pode fazer? Nós temos o Disque 100. Se você vê qualquer coisa diferente na sua vizinhança ou mesmo em locais públicos, Disque 100 e diga o que vai acontecer. Faça a sua parte. Aí eu vou discar 100, mas não vai acontecer nada. Aí é problema de quem não tomar as providências. Você faça a sua parte. Também pode, se você sabe de algum caso, digamos, intrafamiliar, alguém da sua família que está sofrendo isso, você pode procurar a DEPCA, que eu quero mandar também um abraço para a delegada Joyce Coelho, que é uma pessoa da mais alta competência, comprometida e abnegada com o tema. Lá tem pessoas preparadas para receber a sua denúncia, se necessário, inclusive sob sigilo. E, principalmente, Rafael, não compactuar, não incentivar, não expor sua criança à sexualidade, à sensualização, entende? Ensinar que criança precisa ter o seu momento de lúdico, de viver sem esse fantasma da erotização e da sensualização precoce. Muito bem. A gente conversou agora com a juíza Diná Fernandes, titulada da primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, aqui da comarca de Manaus, falando sobre este mês de maio, que tem a campanha Faça Bonito, uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, um assunto super importante e que merece atenção e participação de toda a sociedade. Doutora Diná, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela gentileza de vir até os estúdios da Band News Difusora para prestar esclarecimento, para falar com conhecimento de causa com os ouvintes aqui da 93.7. Muito obrigado. Rafael, eu que agradeço e sempre dizendo que a comunicação e a informação, ela liberta, ela abre horizontes, ela faz um mundo melhor. Parabéns para vocês que estão aqui comunicando, informando e trazendo sempre boas notícias. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe.